Olá, pessoal. Mais um castelinho de areia, aliás, dois. Vou falar aí da Lilith e da Roda da Fortuna, que todo mundo acha fofo. Eu tive uma aluna específica que insistia e insistia que eu falasse sobre a Lilith, né? Porque ela virou um símbolo da mulher independente, bacana, um arquétipo da mulher independente, da primeira esposa de Adão, que não se submetia ao poder masculino, né? Enfim. Aí a Lilith, por isso que, de acordo com os textos sagrados, de acordo com a mitologia hebraica, principalmente, a Lilith foi a primeira esposa de Adão e foi feita do barro, né? Do mesmo material feito que Adão foi feito, né? Já a Eva, que seria a segunda esposa de Adão, foi feita do próprio Adão, da costela de Adão. Então, a Lilith simboliza a igualdade do poder entre a mulher e o homem, que eu acho muito bacana, foi adotado pelo feminismo, mais assim, na Idade Moderna e tal, legal. Mas astrologicamente, e para decepção dessa minha aluna e várias outras pessoas que gostam desse romantismo, dessa coisa fofa da astrologia, né? Das alegorias, não tem nenhum significado, tá? É, o que que é a Lilith, né? Então, existe um asteroide, né? O asteroide foi descoberto em 1897. Aliás, existem um número enorme de asteroides, tá? E esse asteroide especificamente tem esse número 1181, 1181. Só que aí um astrólogo Cefariel, né, um astrólogo britânico do século XIX, ele deu o nome a esse asteroide, Lilith, né? Bacana, né, o nome. Para quê? Né? Então aí começaram as especulações dos astrólogos. Então esse asteroide tem no mapa tem tal importância. Então a importância aqui, ó, entre aspas, importância no comportamento homem e mulher, ocasionando o crescimento do aspecto masculino na mulher e o feminino no homem, como consequência da tentativa de igualdade entre sexos. Eu coloquei entre aspas que isso aí é um texto, né? De um astrólogo brasileiro, né, professor Zeferino Costa. Ele, na verdade, era um engenheiro, né? E aí depois ele optou pela astrologia. Esse texto, eu acho isso assim um pouco esquisito, né? Porque tudo bem, o comportamento homem e mulher, né? Lilith, então, simbolizando aí a mulher, né? Simbolizando a mulher no pé de igualdade do homem. Agora, crescimento do aspecto masculino na mulher e feminino no homem. Enfim, quando a gente interpreta o mapa astrológico, eu sempre vivo repetindo, é impossível dizer que aquele mapa é de um homem ou de uma mulher, ou até mesmo de um evento. Então, o mapa ele não tem sexo, não tem gênero, ele apenas demonstra na linguagem divina o que que aquele ser, né? Qual é a tradução daquele ser? Qual é o potencial daquele ser? Quais são as possibilidades daquele ser? Então, nesse caso aí, né, esse professor Zeferino Costa, ele é incensado aí
pelos astrólogos que gostam de se reunir e de se incensar a si mesmos, né? Na verdade, ele falou uma grande besteira, né? Sinto muito, afinal de contas, o mapa, se a pessoa olha para o mapa, ela já sabe que, olha, a Lua, o signo lunar, por exemplo, ele está, né? Qualquer mapa tem o signo lunar. Então, tem um homem que tem Lua em tal signo, fazendo tais aspectos. A mulher tem o Sol, que é o aspecto masculino, vamos dizer assim, positivo. Não gosto nem de usar esses termos masculino e feminino, porque na verdade o sol tem o significado, pensando lá no yin e yang, né? Do taoísmo, o sol tem o significado positivo, tem o significado dinâmico, tem o significado do elemento fogo. Já a lua tem um significado negativo, inconsciente, passivo, tá? E isso tem nos mapas de homens e de mulheres. Não tem. Ninguém nasceu sem a lua ou sem o sol no mapa astrológico, é impossível. Então já existe esse aspecto, entre aspas, feminino no homem e masculino na mulher. Não precisa de um asteroide, tá? Muito menos explorado aí por um astrólogo que achou, deu nome para um asteroide, né? E que muitos, infelizmente, ainda olham para isso como um significado importante. E aí o que acontece? As pessoas acabam esquecendo justamente de interpretar algo muito mais essencial no mapa, algo muito mais voltado às origens, ao hermetismo no mapa da pessoa. Então, se a gente olhar para o conhecimento hermético, eu até estava lendo aquele livro do Manly Hall, né, que escreveu um compêndio esotérico sobre todo o conhecimento oculto, e lá não existe menção a Lilith, né? Já em termos assim de alquimia, de zodíaco, de astrologia, mitologia, existe uma gama de observações, histórias e pesquisas daquilo que a gente conhece, dos astros e dos signos que estão na árvore da vida, também o conhecimento cabalístico, tá? Se eu não me engano, o pessoal que estuda a árvore da vida negativa ou do lado mais demoníaco, existe a Lilith lá, né? Porque a Lilith é considerada, de acordo com a mitologia, mesopotâmica e hebraica, um demônio, né? Então, quando né, ela se rebelou, segundo a história, segundo a mitologia, né? Quando ela se rebelou contra Adão, ela foi transformada em demônio e morou lá no Mar Vermelho, né? Atormentando grávidas e crianças. Até hoje, né, os judeus eles fazem certos procedimentos para proteger o bebezinho recém-nascido da Lilith, do demônio, né? Outras mitologias também dizem que a Lilith, era a serpente lá que ofereceu a maçã a Eva, né? Enfim, como toda mitologia, é uma história muito interessante. Eu acho que nós, somente assim, a alma feminina, a alma da mulher, elas têm que entender exatamente esse arquétipo da Lilith, né? É, dentro da psique dela, inclusive para não se submeter. Bom, enfim, aí vai depender do quê? Da lua da mulher, né? Hoje em dia parece que existe tanto julgamento por aí, né? Mas existem mulheres que gostam de cuidar do lar, de ter filhos, de cuidar da família e esperam, né, ter um consorte, ter um parceiro que
sustente, né, que cuide materialmente da família. E não tem nada de errado com relação a isso. Não tem nada de errado com aquela mulher que não quer se casar, que não quer ter filhos. Não tem nada de errado com a mulher que quer vencer na vida, que quer que prioriza a profissão também, né? Mas quando eu falo o arquétipo de Lilith, eu falo, poxa, aquele sentimento de igualdade, do sentimento de igualdade, que eu acho que isso é importante, né? Pelo fato da Lilith dentro, estamos falando aí no âmbito da mitologia hebraica, né? Dentro dessa mitologia existe essa igualdade entre o homem e a mulher, o masculino e a feminino, né? Agora, né, voltando aqui a essa questão do crescimento do masculino na mulher, enfim, né? Cuidado para não se confundir, né, com aquilo que o Jung falou a respeito da ânima no homem e o ânimos na mulher. Né? O que o Jung quis dizer com ânima e ânimos, né? Aliás, Jung, um dos melhores astrólogos estudiosos que existiu, o que ele quis dizer exatamente com a questão não só apenas do Sol e da Lua, esses dois astros que compõem, né, o passivo e o ativo, mas também com relação aos elementos do mapa astrológico. Então, você tem um predomínio do elemento fogo e do elemento ar, você manifesta mais o seu lado ânimos, né, o lado dinâmico, o lado positivo, que não tem nada a ver com masculino, pelo amor de Deus, né? Assim como se você tem mais astros, tem um predomínio do elemento água, do elemento terra, você manifesta mais a passividade, o recolhimento, obviamente, né, tem o seu predomínio da ânima, né? Se você pode ser homem, pode ser mulher, mas e daí, né? Não existe um limite, uma lei, um determinismo quanto a isso. Existem homens sensíveis, existem mulheres muito ativas, muito mandonas, né? E tudo bem quanto a isso, né? E aí, bom, aí completando a questão aí da astrologia determinista, né? Esse professor Zeferino Costa, ele também adotou, né? Ele protagonizou o uso do sistema Proluna no Brasil, que foi criado pelo búlgaro, outro astrólogo búlgaro, Boris Christoph, né? E é um método, infelizmente, não só o Proluna, mas também vários outros métodos, que me vem à mente aquele o ponto arábico, né, os pontos arábicos, que vem justamente da astrologia determinista ou da adivinhação, né? Dia tal você pode morrer queimado, coisas desse tipo, né? Que eu me debrucei já, pesquisei, e realmente é uma falácia, infelizmente, acaba contribuindo esse tipo de adivinhação, né, na astrologia, acaba contribuindo para a ironia, né, dos assim chamados cientistas, apesar que a gente percebe nos últimos 4 anos o quanto a tal ciência erra e mente pra caramba, né? Mas a astrologia, por exemplo, é uma vítima, né? Centenas de anos, exatamente dessa ironia, né? Diz que você, como por exemplo, né? Esses dias eu vi num canal de um astrônomo que eu gosto muito, que eu sigo, e o Carl Sagan, ele colocou um vídeo do Carl Sagan falando a respeito dos gêmeos, né? E de fato, os gêmeos nascem
eles não nascem juntos, senão a mulher ia rasgar, mas existe um intervalo de alguns minutos entre o nascimento de um e de outro, né? Então, esses minutos, eles já, a Lua, por exemplo, principalmente, ela muda aspectos com outros astros. O ascendente muda, né? Eu, pessoalmente, eu acompanhei o nascimento de três gatinhos, né? E o último gatinho já nasceu com a lua em outro signo. Então, mas são gêmeos, nasceram. São diferentes. E tem um outro detalhe também que derruba a falácia determinista da astrologia, e que infelizmente ainda não chegou aos ouvidos não só dos cientistas newtonianos, mas dos quânticos também, que ainda sofrem uma determinada reserva, que é justamente o livre-arbítrio. Né? Então você pode ter um gêmeo com praticamente o mesmo mapa. Aliás, existem gêmeos astrais também, certo? Que tem o mesmo mapa. Porém, o livre-arbítrio, o autoconhecimento faz com que você faça escolhas diferentes do seu gêmeo astral. Então você começa a seguir um caminho diferente. Os seus potenciais, o seu potencial, o potencial do seu gêmeo astral ou do seu irmão gêmeo são os mesmos. Porém, enfim, você nasce, né? Com esse potencial, mas a decisão, afinal de contas, você também tem a sua centelha divina, o sol, né? O sol, tanto no seu mapa, como também aquele que representa o Cristo dentro de você, tem exatamente essa iluminação, esse pedacinho de Deus dentro de você, que você pode ouvir, que você pode é, 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 transformar esse Deus dentro de você, esse Cristo dentro de você, em algo real, em algo iluminado, né? Como, por exemplo, sair da caverna de Platão em direção ao sol, certo? Isso é uma opção que você pode tomar. Ou você simplesmente deixar com que as ondas de possibilidade da sua vida, falando um pouco na linguagem quântica, se multipliquem sem que você concretize qualquer possibilidade, tá? E outra coisa também fundamental e importante é, mas a Lilith, que é um asteroide, simboliza intransigência, rebeldia, o proibido, perversões, neuroses. Calma aí, né? Olha só o perigo aí. Se você tem Lilith em Escorpião, na casa 12, você vai ser internado como um indivíduo perverso. Também está no âmbito das escolhas individuais. Por fim, Urano é que é o planeta que representa nosso potencial revolucionário, libertador, independente, rebelde. Urano, um transaturnino, tá? Que foi descoberto, foi visto pela primeira vez em 1781, né? No momento de grandes revoluções, em que o iluminismo estava chegando ao auge, em que as pessoas não estavam mais reconhecendo o rei como Deus, mas sim estão começando a ter um pensamento mais racional. Isso, né, essa igualdade, liberdade, fraternidade trazida por Urano está no mapa da gente e tem uma força muito maior do que um asteroide. Só que é o tal negócio. Para entender isso, não adianta olhar para o mapa, olhar para esses castelinhos de areia e falar, né, romantizar as situações. Mas o que você tem que fazer é estudar, entender o que é Urano, por que Urano tem a ver com a sua geração. Também é um planeta geracional. O que Urano tem a ver de rebelde, de inusitado, de diferente,
de libertador no seu mapa individual, tá? Bom, outro, esse aqui, né, eu não sei nem o que dizer, né? Roda da Fortuna, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo, ele tem a ver, ele é uma tal da parte arábica ou pontos arábicos, que é outra falácia, outra. É, os árabes, né? Exatamente quando a Europa estava passando pela Idade Média, eles tiveram um grande desenvolvimento na matemática, na ciência, na alquimia, na astronomia, tá? No entanto, a astrologia deles era bem determinista, né? Era, olha, tem pontos, não sei se vocês já viram, tem pontos arábicos que dizem, tal dia você pode se suicidar, tal dia você pode ser atropelado por uma carroça. Tem umas coisas assim que não fazem o menor sentido. Eu sinto muito se ainda existe algum astrólogo ou astróloga que considera isso, né? É uma vergonha. Isso aí né, faz parte de um momento que, aliás, não só os árabes, mas também os europeus, até hoje existem astrólogos que interpretam o mapa de uma forma determinista, né? Então, você tem Saturno na casa 2, então você vai ser pobre, pobre de maré, maré, sei lá, né? Como é que é a musiquinha. Então, você nunca vai conseguir juntar grana. Então, isso é um perigo interpretar, né? Limitar a vida de um indivíduo, limitar a vida de alguém, né? Que se você nasceu, hoje você traz, né? Resgata uma série de poderes e de talentos dos seus pais. Os seus pais, né, resgatam poderes dos seus quatro avós, aí você vai multiplicando até você chegar em milhares e milhares de pessoas que trabalharam, que enfrentaram uma série de dificuldades e de desafios para resultar em você. Aí você diz, eu tenho Saturno na casa 2, então eu vou ser pobre mesmo, vou nem trabalhar, vou ser da geração neném, né? Não, gente, não é assim. A astrologia não funciona assim, tá? Então, passamos pela nossa idade das trevas na astrologia também. Mas desde o advento da teoria quântica, no século XX, do Carl Gustav Jung, dos astrólogos voltados mais à psique, à psicologia, nós temos a oportunidade de entender a astrologia como uma ferramenta de crescimento através do autoconhecimento e não das limitações deterministas, certo? Eu acho que cada um de nós tem nossa, como você quiser chamar, a alma, a psique, o mental soma, que é um pedacinho dessa substância, um pedacinho de Deus, tá? Então, se você acredita realmente nisso, então por que você se limita? Né? Então, você olha para o seu Saturno na casa 2 e um astrólogo que realmente conhece tanto a filosofia hermética quanto a ciência quântica vai virar para você e falar: bem, aqui, né, você tem uma responsabilidade, um desafio de vencer os problemas financeiros, de vencer os problemas voltados às questões de bens, de acúmulo. Mas isso não significa que você vai passar o resto da vida passando fome e não tendo recursos. Não é isso. A partir do momento em que o astrólogo chama a atenção para aquele Saturno, você começa a dizer, bem, então eu vou ficar atento a isso, né? Vou ficar atento a golpes, a empréstimos, a gastos desnecessários. Eu vou ficar atento às minhas revoluções, aos meus trânsitos, para que eu
aplique meu dinheiro, para que eu guarde meu dinheiro no momento certo. É isso, é assim que funciona a astrologia como filosofia hermética e ciência quântica, tá? E, bem, voltando à nossa roda da fortuna, onde ela está, vem aqueles manuais intermináveis, né, de astrologia que não serve para nada, né? Aonde você está, se você tem a roda da fortuna em tal signo, em tal casa, isso traz sorte, riqueza, alegria e tal, né? Bom, bobagem. O que eu acho interessante é que justamente Roda da Fortuna é o arcano maior 10, né? Aliás, no tarot do Crowley chamou de só de fortuna, porque fortuna significa o quê? Destino ou sorte, né? E sempre representado por uma roda, que é justamente a roda, né, da nossa vida. No tarô de Crowley, né, que eu acho interessante, nos outros tarôs você vê lá as moiras que tecem o destino, então você está submetido à vontade das três moiras, que são as deusas que tecem, que cortam os fios, né? E mas no tarô de Crowley ele coloca aqui, né, algumas figuras da mitologia egípcia, que o deus Sobek, o Hermanubis, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa esfinge com a espada, tá? Ela, que a esfinge com a espada representa? Bom, a esfinge, né, lembrando lá de Gizé, representa os quatro elementos, né, os quatro signos e cada um dos quatro signos de quatro elementos, os quatro signos fixos, né, Leão, Aquário, Escorpião e touro, né? Então, que representa o quê? Justamente a manifestação humana no mundo. Por isso que a esfinge de Gizé, muitos já falaram, apesar do grande problema da arqueologia de mudar os seus próprios paradigmas, mas vários já perceberam, se vocês não acreditam, assistam uma série lá no Netflix do Graham Hancock, eu não lembro o nome, é só procurar Graham Hancock, ou então digitar Egito, Ilha de Páscoa, Malta, Atlântida, ele fala de várias dessas civilizações. Então, a Esfinge existe mais né, antes é, como é que é o nome da Arca de Noé lá, a, a, enfim, a inundação, esqueci o nome certo, né? Mas, ou seja, mais de 12 mil anos tem aquela esfinge ali, tá? Dizendo assim, olha, essa aqui representa a manifestação humana, a manifestação dos quatro elementos, a manifestação da vida na Terra, né? E essa manifestação, né? Tô pensando aqui já, esse vídeo já fica muito longo, desculpa, né? Mas eu sou levada a esses entusiasmos mesmo, né? Mas essa manifestação, então, ela representa o quê? A vontade do ser humano, né? Tanto é que a esfinge de Gizé, ela é voltada para o leste, onde o sol nasce, tá? E, ou seja, o sol, né? Que é essa centelha divina, esse pedacinho de Deus em cada ser humano. Então, né, são esses mistérios dessas civilizações, desses conhecimentos antigos, que mostram para a gente, e que o Crowley, como um grande conhecedor disso, né, um grande profeta da nova era, ele coloca a espada. Por que tem essa esfinge está com a espada aqui, né? E que mesmo com esses raios, e olha esse arcano, ele é regido por Júpiter, tá? Isso que onde eu quero chegar aqui para finalizar, né?
Júpiter, ou Zeus, é aquele deus, tá? Que a gente vê no Velho Testamento, por exemplo, na Bíblia, tá? É aquele Deus que, olha, se alguém sair da linha, eu jogo um raio, sou eu que mando. Ninguém pode ter livre-arbítrio, ninguém pode fazer o que quer, né? Então, Zeus era um ditadorzinho lá do Olimpo, tá? Só que essa esfinge com a espada em riste e não se importando com esses raios aí de Zeus, representa justamente o nascimento de um novo ser humano, aquele que compreende, que tem o poder do autoconhecimento dos quatro elementos, tá? Que o entendimento desses quatro elementos, ou seja, o entendimento de todos os processos da natureza, e a espada representa exatamente isso. Olha, sou eu que faço o meu destino, sou eu que corto ou que enfrento os inimigos ou que enfrento os desafios e tenho e faço minha própria vida, meu próprio desenvolvimento, tá? Então é por isso que eu coloquei aqui, né, que o astro que expande as possibilidades e cria oportunidades de êxito e sucesso de acordo com a localização no mapa natal, nos trânsitos, é Júpiter, né? Então, em outras palavras, a fortuna, o arcano maior 10, o roda da fortuna, que é regido por Júpiter, é exatamente esse poder, né, que nós temos, e principalmente a partir do momento que nós reconhecemos onde está Júpiter no nosso mapa natal, aquele poder de fazer com que aquela área da nossa vida se expanda, né? Ah, mas é só aquela área do mapa natal? Não necessariamente. Lembrando que o mapa astrológico ele é dinâmico, ele passa por aspectos, né? E um desses aspectos é Júpiter. Então, Júpiter, por exemplo, hoje está em Gêmeos, expandindo a questão geminiana, a comunicação, a expressão, os estudos, as pesquisas, para o mundo de hoje, as redes sociais, né? Ou seja, e se você tem, né, planetas em Gêmeos, Júpiter ele cria, ele gera essas oportunidades, ele expande essas oportunidades, independente, enfim, roda da fortuna, ponto arábico, isso aí né, não representa nada. Quando você começa a estudar, né, e aí você vê, poxa, o vídeo dessa astróloga é muito longo. Sim, ele é longo porque a astrologia ele é complexa, né? Não adianta fazer da astrologia uma coisa fofa, um conto da carochinha, uma coisa tipo Walter Mercado. Ela não é, ela é uma ciência, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que né, muita gente aí, e também às vezes a culpa dos próprios astrólogos por não se dar o respeito, por não dar à astrologia, né, o devido respeito. Por isso que cuidado com esses mapas completos por 19,90, 27,90. Você acaba se tornando vítima, né, de golpe. Porque isso é um golpe, né? Isso aí são mapas gerados automaticamente. Qualquer um coloca ali um manual de astrologia no banco de dados e gera relatórios enormes, né? Cadernos. E aí que você lê, isso aqui tem a ver, isso aquilo não tem a ver, aquilo, né? Fica uma coisa muito genérica, tá? Cuidado com isso, né? Porque se você assiste meus vídeos, você começa a entender, poxa, a astrologia realmente é, como o próprio Jung falou, tá? É o conhecimento da psicologia da humanidade, da antiguidade, tá? E não ninguém pode tirar isso dela. Tá certo? Então é isso aí, gente. Então, fortuna, destino é a rota, o caminho, a rota de vida. Você vê que rota, tarô são anagramas, tá? Então, quem faz a rota de vida ou a roda da sua fortuna é você mesmo. Grande abraço, Leonino.